né? A gente só chora quando os trabalhos estão intensos, não é verdade? Que Deus possa abençoar a senhora grandemente a oportunidade e traga um abraço do meu pastor aqui. Hoje eu não vou dar um abraço do meu marido porque ele está aqui, né? Agradecer a toda a igreja, amém? E quando foi feito o convite para mim, o Senhor colocou a palavra no meu coração, primeiro para mim e também para trazer para a igreja, em 2 Reis, livro histórico de 2 Reis, no capítulo de número 5, amém? Aleluia. Agora. 2 Reis, capítulo de número 5, verso 1, amém? Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem das terras de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo: em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo ido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes a sua veste? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Aleluia. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e eu restauraria o leproso. Não são porventura Abana, Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Aleluia. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus ele toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando somente aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Amém? Amados irmãos, estamos aqui então com a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. Quando olhamos para o livro de 1 e de 2 Reis, vemos que a história dos reis de Israel foram divididas. Quando olhamos para a história do livro de 1 e 2 Reis, vamos ver que ali durante o período de 2 Reis, vemos um Deus que permaneceu fiel
fiel à sua aliança. Vemos que o autor trata de Israel e de Judá como uma nação, como um povo aí desobediente. Olhamos para, sou meio alérgico esse dia, Segunda Reis, e vemos que eles vão trazer um registro de penalidades impostas por Deus pela desobediência da aliança. Porém, quando olhamos para a história de Segunda Reis, vai terminar com o rei Joaquim, rei de Judá, descendente de Davi, sendo liberado ali da prisão. Quando olhamos para a Segunda Reis, vemos que ali havia oferecimento de esperança para o povo do Deus da aliança, caso ele se arrependesse. Quando olhamos para os temas de Primeira e Segunda Reis, vemos um tema fidelidade, o tema de um Deus fiel, o tema de um Deus que é esperança, um Deus que é bonança, um Deus que é bondade, um Deus que é moralidade, um Deus que é espiritualidade, um Deus que é prosperidade quando há obediência. Mas também vemos o operar de um Deus de justiça, um Deus que corrige, um Deus que quando há desobediência, ele permite os espinhos, permite os abrolhos no caminho, para que haja o coração do seu povo sedimentado de volta para o seu Deus, e para de andar a dura cerviz do seu pescoço, porque era o povo. O Senhor vai dizer para Ezequiel, que foi um profeta desse tempo, era um povo de coração duro, era um povo de coração obstinado. A palavra vai dizer em Ezequiel capítulo 2 que era um povo com cara de sarça ardente, com cara de escorpião, mas não era para Ezequiel temer, porque ainda que eles fossem cara de sarça, ainda que eles fossem cara de escorpião, ainda que eles fossem, aleluia, todo medroso, colocando medo diante do servo e da serva do Senhor, o Senhor estava dizendo para Ezequiel: não temas, porque ainda que eles sejam casa rebelde, ainda que eles queiram correção, ainda que eles não queiram correção, ainda que eles queiram ouvir, ainda que eles não queiram ouvir, vão saber que passou um profeta que esteve no meio deles, um profeta decanta Irmã, ajuda um pouquinho no microfone, que eu estou um pouquinho alérgica, né? Passei por mais de um mês assim, irmão. Mas eu creio que Deus, aleluia, assim tá bom para mim. Deus está fazendo a obra, eu creio em nome de Jesus, amém? E quando foi feito o convite para mim, para estar aqui na igreja, o Senhor passou essa palavra para mim sobre a lepra de Naamã. Quando olhamos para a história de Naamã, vemos que Naamã era comandante do rei da Síria, e vemos que ali a Síria e a Assíria combatiam constantemente contra Israel, de maneira que até o rei Ben-Hadad, que era também inimigo do povo do Senhor, vai fazer aliança com Acabe para combater contra a Síria. Mas de certa forma, quando olhamos, apesar das guerras, apesar de tudo, havia um relacionamento, havia uma diplomacia entre a Síria e entre ali Israel, de maneira tal, a qual vemos nesse texto, Naamã, ele pôde entrar pelas terras de Israel sem ser tocado, sem ninguém guerrear com ele, sem ninguém matar ele. Então havia diplomacia, havia ali, aleluia, um relacionamento entre a Síria e entre Israel. A palavra vai dizer que o combate a qual matou Acabe foi mais de 8 anos de combate. Então é combate constante entre Israel e entre as fronteiras
eles lutavam pelas terras. Durou muitos anos até que, com a permissão de Deus, chegasse a época em que Daniel falou que a Síria ali dominaria sobre também o povo do Senhor. E quando olhamos aqui para essa parte, Naamã era um comandante do exército, e a palavra vai dizer que Naamã era, de certa forma, mostra a palavra do Senhor, um homem muito orgulhoso. Naamã andava de vestes reais. Naamã falava bem. Naamã era estrategista. Naamã era comandante de guerra. Naamã era influente. Naamã sabia trazer o povo ao seu favor. Naamã, ele era visto, e onde ele passava, ele era respeitado por todos. Porque além dele saber se comunicar, ser estrategista, além dele ter ali uma roupa, Naamã ali ainda tinha o favor de Deus. Porque não importa saber comunicar, não importa andar bem vestido, não importa saber falar, não importa ter o respeito de todo mundo, não importa ser bem conceituado, se quando chega em casa vai tirar a roupa, a ferida está podre, a ferida está purulenta, não adianta andar bem vestido, não adianta ter conceito, não adianta falar bem, se quando chega em casa tira a roupa e a fé não sobe, tira a roupa e a fé não cresce. Não adianta ser bem conceituado, ser estrategista, vencer a guerra, não adianta ensinar exército, saber dominar o povo, mas quando chegava em casa, andava as vestes festivais, olhava para o espelho e não estava lepra, estava sujeira, estava podridão, estava o fedor, estava o isolamento, estava a tristeza, não adiantava nada disso. Levanta a surianta, Naamã vencia, Naamã ensinava, era estrategista, era conceituado, sabia comunicar, andava bem, falava bem, tudo isso, mas quando ele chegava em casa, cadê quem estava lá? Pecando a lavanda súbia, a ferida era tão podre, tão purulenta, pecando a lavanda súbia, ele não podia ter um carinho ali do seu esposo, da sua esposa, ele não podia ter carinho dos seus filhos, ele não tinha com quem ali conversar, sabe por quê? Se fosse conversar com ele, sem aquela roupa toda, sem aquele status, sem aquela veste, sem a comunicação, ia chegar e ver a ferida purulenta, fedorenta do pecado, do orgulho de Naamã. O que Deus quer tratar hoje comigo e com você é sobre o orgulho. Permite um pouquinho de microfone aí para mim, irmão. Abre um pouquinho o som que parece um microfone para mim, vem? O que Deus quer tratar conosco é sobre o orgulho. Quando vamos ver no original, o orgulho, ele é competição. Sempre, tá bom assim, tá? Sempre o orgulho é oposição. O orgulho é competição. Sempre o orgulho vai trazer a guerra, vai trazer a destruição. Sempre o orgulho vai causar a ruptura. Sempre o orgulho vai trazer a divisão, vai trazer a queda. Sabe o que é o orgulho? É quando eu quero o que eu quero, mas eu não quero aquilo que Deus quer. É quando eu quero o que eu quero, mas eu não olho para os princípios, para a palavra de Deus, da lei, da suriana. E
Irmãos, aquela menina cativa, ela foi lá na casa de Naamã. Porque ali Naamã combateu e venceu contra Israel, porque Deus permitiu. Mas a palavra diz que quando Naamã chega em casa, e aquela menina, ela olha para aquele homem cheio de vestes bonitas, comunicação, conceito, cheio ali de um tal, onde ele passava e respeitava. Eu penso que talvez era aquela menina que lavava as roupas de Naamã, porque ela vai olhar para a lepra, ela vai olhar para a podridão, ela vai olhar para o pus, para o fedor de Naamã, e ela vai dizer assim: ah, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, certamente o Deus de Israel o curaria. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha que coisa linda. Essa menina cativa foi um instrumento de Deus, capturada e levada pela Síria dentro da casa do seu próprio inimigo, que havia invadido constantemente o teu povo, que havia visto ela grandes batalhas, beleza? Talvez ela viu ali até demonstrar, aleluia, os seus pais serem mortos na sua frente, mas aquela menina, ela não escolheu a vingança. Destruir a mãe ali com veneno no corpo para ele beber. Outra vez com veneno nas vestes de Naamã. Mas essa menina foi ensinada a respeitar a autoridade espiritual. Essa menina foi ensinada que a mão de Deus era com ela, aonde ela estivesse, a mão do Senhor. Essa menina, então ainda que ela quisesse no seu coração matar Naamã, se vingar de Naamã, que Naamã morresse, perecesse, padecesse, morresse na lepra, esta menina não escolheu isso, mas ela escolheu respeitar o princípio de autoridade espiritual. Acho, meu Senhor, note que o Senhor dela era idólatra, era pagão, era da terra pagã, era inimigo, mas ela disse: se o meu Senhor estivesse em Israel, ele seria curado. Irmãos, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu vou falar porque Deus está mandando, eu falo com toda a autoridade do Espírito Santo. Vamos respeitar a autoridade espiritual. Porque quando não fazemos isso, respeitar a hierarquia espiritual, porque antes dessa base aqui, tem uma hierarquia no mundo espiritual. Aleluia. Vem sobre nós o próprio, levamos o próprio. Ministerial, o resto da vida. Jesus mesmo disse: cuidado para que quando chegar na festa, chegar no lugar, não querer se assentar no lugar principal, para que você não seja envergonhado e seja tirado, porque não é lá o seu lugar. Então tem uma hierarquia, tem um lugar, a qual é o meu, a qual é o seu. Vamos respeitar a autoridade espiritual. O seu chefe é a sua autoridade espiritual no seu trabalho. Cuidado quando fala mal do seu chefe, do seu supervisor, do seu professor, é a sua autoridade espiritual lá na sua escola, lá na creche, lá no pezinho. A sua autoridade dentro da tua casa é teu pai, tua mãe, mais velho que você. Não importa.
estivesse lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Irmãos, quando vamos para Mateus 5, versículo 44, vamos ver que ali, irmão, vai falar da lepra. Lucas 4, 27, perdão. Irmãos, a lepra era uma doença costumeira nos tempos do profeta Elias, do profeta Eliseu. A lepra era uma doença dos tempos de Jesus, mas quando vamos estudar a lepra na palavra de Deus, representa pecado, podridão, sujeira, fedor no nariz do Senhor. Então Naamã tinha um favor de Deus sobre ele, mas ele precisava ser lavado do seu orgulho, ser lavado da sua lepra, ser lavado do seu pecado, ser lavado da sua podridão, ser lavado da sua sujeira, ser lavado do seu fedor, porque já estava subindo no nariz de Deus. Dessa maneira. Olha como era perigoso. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que Moisés, a autoridade espiritual do povo de Israel, ele casou ali com uma cuxita, e ali se levantou a Miriam, irmã de Moisés, contra Moisés, porque não aceitava o casamento de Moisés com uma mulher diferente. Mas Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Se ele estava errado, quem tinha que tratar ele era o próprio Deus, e não Miriam. A palavra diz que por causa que Miriam começou a falar e se levantar contra Moisés, o Senhor faz Miriam leprosa e joga ela para fora do arraial. E a palavra vai dizer que ela ficou lá, fora do arraial, fora da presença, fora do povo, até que ela fosse curada da sua lepra e o Senhor mandasse trazer ela de volta. A lepra de Miriam era aquela vontade dela para a vida de Moisés e não a vontade de Deus. Irmãos, não se levante contra a autoridade espiritual. Olhamos para Davi. Davi estava dentro da caverna, fugindo de Saul, dentro da caverna. E quando Davi resolve sair na porta da caverna, estava Saul com a sua capa lá abaixado, fazendo as suas necessidades. Davi poderia sacar a lança, sacar a espada, matar Saul ali naquela hora, naquele momento, mas Davi falou assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor, decanta a da fúria. Eu e você somos ungidos do Senhor. Você é ungido do Senhor, pastor. Você é presbítero, você é irmã do círculo, você é irmã pastora ungida, você irmão, você é presbítero, você irmã, você pastora, você somos ungidos do Senhor. Quem toca em nós está tocando na menina, nos olhos de Deus, decanta a da fúria, mas não está tocando em Deus, a manassuianda, a badacé. Eu estava lendo um livro chamado O Temor do Senhor. Eu falo isso porque no começo da minha vida cristã eu bati de frente com muita gente. E eu trago o próprio disso até hoje para o meu ministério. Porque tudo que eu vou fazer, levanta a gente contra. Como eu me levantar? Tudo que eu vou fazer, bate gente de frente para desanimar, para eu querer fazer. Porque era isso que eu fazia contra as autoridades espirituais de Deus. Não compensa lutar contra a autoridade espiritual de Deus, porque é o próprio Deus que trata com ela, porque com a autoridade espiritual, Deus ele fala face a face, irmãos. Graças a Deus. Decanta lá da súbia, decanta lá manasté. Irmãos, quando olhamos aqui essa menina, vai dar uma palavra então de coragem, vai dar uma palavra de vitória, vai dar uma palavra para o rei idólatra, para o comandante idólatra, vai dar uma palavra profética para a vida de um homem leproso, um homem orgulhoso, um homem que precisava ser lavado, ser salvo, receber a verdadeira vitória da parte de Deus. Note que quando nós temos aqui a palavra que nós achamos é constantemente o que? Indignação. Porque o orgulhoso, ele vive sempre indignado. Mas sabe por que ele sempre está indignado?
Porque nada sai como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele vê, que Ele faz. Ele anda sempre indignado, porque sempre é feito a vontade de Deus e não a vontade de Deus, dele. Não tem que ser feita a vontade de Deus. Irmãos, que o orgulho hoje seja lavado da minha vida e da sua. Que a indignação com as coisas que nós achamos na nossa vida, que seria melhor do nosso jeito, seja lavada da minha e da sua vista no dia de hoje. A palavra vai dizer que Naamã, ele já começa a ser lavado espiritualmente do seu orgulho a partir de que ele nota uma menininha inimiga, porque é assim que Deus faz. Deus usa as coisas pequenas, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus usa aquele que não é para confundir aquele que é. E a primeira lavagem do orgulho de Naamã aconteceu quando ele aceita a voz daquela criancinha, aquela menininha cativa, escrava, que não era nada, mas estava ali servindo na sua casa. Naamã recebe a palavra daquela menina, e a palavra vai dizer que ele sai montado com ouro, com prata. Ele sai montado ali com vestes festivais. Ele sai ali todo montado na carta do rei, no favor do rei, no pedido do rei. Mas não era o rei de Deus, não era o soberano Deus, não era a carta de Deus, não era o ouro de Deus, não era a prata de Deus, não era vestes festivais de Deus, não era na carta no favor de Deus, mas tudo isso representava as coisas do homem. Minha mãe estava aqui seguindo o protocolo, porque afinal de contas ele ia se apresentar diante da autoridade. Afinal de contas ele tinha que ir bem vestido, ele tinha que ir na posse, ele tinha que ir com carta de autoridade. Só que ele estava na autoridade do homem, não estava na autoridade de Deus. A segunda lavagem vai acontecer na vida de Naamã, quando Naamã chega diante do rei de Israel. Ele lê a carta ali de Naamã, e até o rei, ele falou para ele mesmo: meu Deus, o que ele está pensando, o rei da Síria? Ele está achando que acaso eu sou Deus para curar esse homem da lepra? E agora o que eu vou fazer? Esse homem está buscando ocasião para me matar. Cuidado para não ser Deus na vida de alguém. Cuidado para não querer ser Deus na vida de alguém. Cuidado para te ajudar quem Deus está tratando. Cuidado de lutar porque quem Deus está tratando. Cuidado de pôr a mão aonde Deus está mexendo. Cuidado de pôr a mão aonde Deus está moldando. Não queira ser Deus, não queira mais que Deus, não queira falar do lugar de Deus, não queira, seja humilde como foi o rei de Israel e diga: acaso eu sou Deus que tem poder de alguma coisa? Põe o seu joelho no chão, vai jejuar e orar e buscar a presença de Deus. Irmãos, quando acabou as coisas para aquele rei, quando acabou as coisas para aquele rei, ele pensou que estava ali buscando ocasião para matar ele, porque até a fé dele, a fé de um rei já estava diminuída. Mas eu quero parar aqui e colocar uma coisa para você, colocar bem assim nas palavras assim popular, para a gente entender. Cuidado ao ajudar alguém, colocar a mão na luta de alguém, lutar por esse alguém, sem saber se é Deus que está tratando ele, se é Deus que está tratando ela, porque se for Deus que está tratando, está mexendo, está fazendo, tu entra no pacote também. Canta lá, bagaçúria. Eu falo por mim, irmãos. Deus começou a tratar na vida do meu irmão, a qual ele foi parar para trás das grades. Meu marido está aqui, não me deixa mentir. Ele viu que eu sou uma pessoa família, uma pessoa coração. Aí, na minha impulsividade, eu saí correndo. Não, bem, vamos ajudar, vamos fazer
pastora, sem dobrar o meu joelho no chão, sem perguntar se era Deus que estava no negócio. Hoje eu estou passando, colhendo o que eu estou passando. Sabe por quê? Eu estou no mesmo pacote. Fui posta no mesmo pacote. Eita Deus. O propósito de Deus era mostrar para mim quem era quem. Mas como eu quis passar da mão de Deus, entrar na onde Deus estava mexendo, estava tratando, eu entrei no mesmo pacote de dificuldades. Passando coisas que jamais eu pensei em passar, irmãos. Por quê? Fui mexer, não, Deus estava mexendo. Fui pôr a mão, não, Deus estava apanhando. Fui tratar quem Deus estava tratando. Fui mexer, o remeleixo meu, na onde Deus estava moldando. Fui mexer, ajudar quem o próprio Deus já estava ajudando para não morrer, para não perder a vida. Então, cuidado, irmãos, aonde você coloca a sua mão, pois na posição. Acaso sou eu, Deus, que o Senhor vai usar nessa situação? Sou eu, Senhor, que o Senhor vai usar? Foi isso que o rei quis dizer, irmão. Ele sabia que ele não podia, mas havia em Israel pessoas posicionadas. Glória a Deus. Havia em Israel pessoa preparada. Havia em Israel pessoa que conhecia o poder de Deus. Havia em Israel pessoas que sabiam quando era Deus que estava fazendo, quando era Deus que estava mandando. Havia profetas em Israel que sabia qual palavra Deus mandou profetizar. E a palavra vai dizer que ali, enquanto o rei estava sem saber o que fazer, com medo de ser morto, a palavra vai falar que existia alguém em Israel que era posicionado, e esse alguém era o profeta Eliseu. A palavra vai dizer que quando Eliseu ouve falar da carta do rei da Síria e que o rei havia rasgado as suas vestes de tanto medo que tinha, a palavra vai dizer que Eliseu, ele toma a sua posição de soldado diante de Deus. Ele ergue o seu dedo de profeta e ele diz assim: deixai ouvir a mim, porque ele saberá que há um profeta de Deus em Israel. Decanta lá na Súria. Deus está precisando nesta noite de grande posicionado. Deus está precisando nesta noite de crente que quer ser lavado do orgulho, lavado do pecado, lavado da letra. Deus está procurando nessa noite crente que vai se posicionar como a boca profeta de Deus, no meio da idolatria, no meio do pecado, no meio do erro, no meio da impunidade, no meio da imundícia, no meio da feitiçaria. Deus está procurando nessa noite. Tem gente posicionada aqui, tem gente, Senhor. Tem gente posicionada aqui nessa noite, tem gente posicionada, tem crente posicionada, e a posição não é orgulho não, mas a posição é de soldado no joelho forte, soldado da mão levantada na dependência de Deus, soldado sem comissão nos ouvidos, soldado sem parcialidade, mas soldado imparcial, soldado que ouve o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja do Senhor. Glória. Decanta la manastere, decante la badasúbia. Lamai chorianda la badastere, canta la manai. O Senhor mostra para mim nessa noite pessoas orando, levante a manasúbia, decanta la manastere. E diante de ti tem uma pedra. Perante o levantai, ante o lamanasturicanda, lamanai, ostalamanai. Uma pedra que precisa, levante o lamanasúbia, ser rompida. Essa pedra representa um impedimento para o seu avanço, o seu progresso, a sua conquista daquilo que o Senhor tem na sua vida. E Ele fala